Essa, com todo o respeito, foi uma reforma tributária pensada para a Avenida Paulista. Se esqueceram da realidade macro do país, da realidade do agro, da realidade do campo, da realidade de muitas vezes dificuldades operacionais de estrada, de comunicação, de internet e tudo mais. A realidade desse Brasil. Exatamente. Né? Uma coisa é você pensar numa fazenda estruturada, mas nem todos os produtores têm essa capacidade ou atingiram esse nível de profissionalização. Então, justamente no ambiente da reforma, eu costumo dizer que a reforma, eu diria dois desdobramentos. Em primeiro lugar, não se preocupou com o agro, mas em segundo lugar, muito mais do que isso, o aumento de carga tributária que nós teremos não foi acidental, não foi sem querer, foi pensado, foi proposital. Havia e ainda há um ambiente, uma pré-concepção de que o agro não paga tributo. E, Carmen, isso é uma das maiores mentiras que nós temos. Porque você tem que considerar a cadeia do agro como um todo. Estudos divulgados, não sou eu que estou dizendo, estudos divulgados por imprensa e por órgãos sérios de pesquisa mostram que, ao mesmo tempo em que o agro representa aproximadamente 1/4 do PIB nacional, o agro também é responsável por 1/4 do recolhimento de tributos no Brasil, considerando desde a cadeia de insumos, frete, combustíveis, porque não se produz sem diesel, sim, maquinários, a atividade dentro da porteira, soja, milho, gado, etc. E também, fundamentalmente, a agroindústria. É só a gente pensar o quanto de emprego que o agro gera e só se a gente só de falarmos em empregos gerados em consumo de combustível, de maquinário e tudo mais, e na transformação dos produtos rurais e na venda do produto acabado, da carne, do iogurte, do leite, enfim, de tudo o que envolve, queijo, etc., para não dizer arroz, feijão e tudo mais, tudo isso passa necessariamente pela tributação. Então, a ideia falsa de que o agro não paga tributo, isso não é verdadeiro. Eu vou além, a realidade, Carmen, e eu acompanhei, eu participei dos grupos que estavam diretamente ligados junto à FPA, a Frente Parlamentar do Agro. A realidade, me perdoe a palavra franca, foi a seguinte: o agro foi patrolado pelo governo, pelos interesses do governo. E isso foi dito por muita gente. Assumiram isso? Assumiram. Eu costumo, para deixar as pessoas bem claramente informadas, eu costumo dizer o seguinte: 2 setores vão pagar essa conta. Agro e nós, prestadores de serviços. A conta da reforma tributária. Exatamente. O único setor que verdadeiramente está comemorando a reforma é a indústria. É a indústria urbana, a indústria nacional nesse aspecto, não a agroindústria. Por quê? Porque um raciocínio muito simples para se entender é o seguinte: antes nós tínhamos a tributação da indústria, tributação do comércio, tributação dos prestadores de serviços e tributação do agro. Cada uma delas com as suas respectivas mudanças, ou com as suas respectivas peculiaridades, melhor dizendo. Era assim que funcionava. Era assim que funcionava. Quer dizer, não dá para eu comparar, mesmo no segmento industrial, não dá para eu comparar o segmento naval com o segmento do setor de remédios, por exemplo. São peculiaridades, são situações diferentes. Qual é a grande questão da reforma? Eu aglutino tudo. Botei tudo numa mesma cesta. Coloco tudo no mesmo balaio. Setores absolutamente diferentes, tentando impor a eles a mesma lógica. E isso é aí que estarão as distorções que nós veremos. Quando teve a aprovação da reforma tributária, ano passado, só que houve uma reclamação, uma gritaria geral dos deputados, de que eles não tiveram tempo de ler o projeto. Como é que pode uma coisa tão séria, que vai impactar
a vida de todos nós, mesmo aqueles que, não gostam de política, não tem nada a ver com isso, não tem ligação com agro, mas você come, né? Você se Exatamente. alimenta, você se veste. Isso está Exatamente. diretamente ligado ao agro, para dizer o mínimo. Como é que se deu isso? Não, mas esse projeto foi amplamente discutido, está há 20 anos sendo discutido. E os deputados falaram, não, eu recebi agora esse projeto. Em primeiro lugar, a reforma foi amplamente discutida. O projeto inicial foi feito por estudiosos da FGV. O projeto inicial era um. Isso quando? Esse projeto já vem discutindo há mais de 10 anos, mas vejam, o projeto idealizado academicamente. O embrião da coisa. O embrião. Quando chegou, chegou no Congresso Nacional e ficou lá dormindo em berço esplêndido por muitos anos. E havia, como de fato me parece correto, havia uma desconfiança e havia até críticas da próprio segmento acadêmico, dos juristas, dizendo, olha, para você melhorar a tributação no Brasil, você não precisa mudar tudo. Porque no final das contas, o que precisa era, e eu conheço os professores renomados que diziam e que defendem essa tese, você precisa alterações pontuais e, fundamentalmente, alterações que visem a simplificação e redução de carga. Porém, que é o que a gente não viu. Quando chega o projeto no Congresso e aí vem no atual governo essa ideia de encampar para aprovar a reforma tributária, pegaram um projeto, vincularam com outro projeto, criaram 2 tributos, que era para ser um só, criaram 2 tributos, e mais, explicitamente, o projeto que foi aprovado pela Câmara dos Deputados, havia um dispositivo, uma regra no projeto, que era a seguinte, em outras palavras, era o seguinte, vai ser mantida a carga tributária atual. Nunca prometeram redução de carga tributária, Carmen, isso é importante ficar bem claro. Quem está achando que a reforma vai trazer redução, pode trazer redução para alguns setores, mas no macro haverá, no mínimo vai manter e a tendência muito provavelmente vai subir. Essa é a primeira observação. Segunda observação, o tal projeto democraticamente debatido. Quando passou pela Câmara, ou estava para passar na Câmara, para ter a votação, criaram comitês temáticos. Isso foi em 2024. 2024. O comitê temático da questão do processual, da questão técnica, comitê temático de arrecadação, comitê temático dos prestadores de serviços, da indústria, etc. Agora, o curioso é o seguinte, quantos representantes de contribuintes nós tivemos nesses comitês temáticos? Nenhum. Nada. Nenhum. Só representantes do governo e do fisco. Os contribuintes e... quem vai pagar. As entidades de classe, as Sim. entidades representantes, a CNI, a CNA, enfim, as entidades de classe foram alijadas desse debate, ou da composição dos comitês, e também os representantes das universidades, quer dizer, quem estuda o direito tributário no Brasil há décadas não teve assento. Para não dizer que não foi ditatorial o processo, convidavam, aí sim já o comitê com o texto pronto, convidavam os representantes de contribuintes e das universidades para ir lá no Senado ou na Câmara dos Deputados. Mas já estava pronto o texto. Mas já estava pronto, para dizer o que ele achava. Tudo bem, uma ou outra alteração foi feita, mas na gênese, na origem, não. Terceiro ponto, do que você me falou do processo de votação. Isso que eu estou dizendo, eu ouvi de deputados e ouvi recentemente de um assessor que estava lá no dia da votação. O projeto da emenda constitucional 132, que foi o que criou a reforma tributária no Brasil, já o plenário cheio foi entregue aos deputados, faltando 10 minutos para começar a sessão. Um projeto, Carmen, de 30 páginas, o da emenda, não estou falando da lei ainda, a lei eu vou deixar para daqui a pouquinho. A emenda com 30 páginas, e eu tive o cuidado de contar, com 467 enunciados entre artigos, parágrafos, incisos, alíneas, para a pessoa votar ali. Em 10 minutos.
para supostamente tomar pé do projeto em 10 minutos. E aí, não, o projeto é bom, nós temos que aprovar porque vai melhorar o Brasil. Eu não estou dizendo que o sistema anterior era ótimo, não é isso. Todos estavam... Tanto não é que precisou de reforma. Todos estavam Fato. de acordo que o sistema atual era muito complexo. Agora a pergunta clara é a seguinte: você troca uma coisa por outra se a outra for melhor. E para você saber se a outra é melhor, você precisa conhecer.